pessoal. Então, assim, seguindo a nossa pauta, né? Agora vai ser comigo. Nós vamos ver aí quais são os problemas na execução das aulas. O Fernando, ele pediu para que os representantes de sala fizessem um levantamento com os colegas, né, através dos grupos, para saber quais são as dificuldades que eles estão tendo, né, na utilização do aplicativo, nesse tipo de aula que a gente está tendo, são as aulas virtuais. Então, a gente vai estar acompanhando aí o que mais foi pontuado lá, tá? Vamos lá. Primeiro, as dificuldades dos estudantes. O aplicativo não funciona muito bem, dá erro ao abrir ou ao enviar atividades. A quantidade dos EDs está sendo muito mal dividido, deveria ser igual na sala de aula. Os professores estão passando atividades enormes, que nem daria nem para copiar 2 questões em sala. Assim fica difícil colocar o caderno em dia, porque perde muito tempo copiando uma matéria, faltando umas 5 atividades de matérias diferentes. Em relação a trabalhos também, muito mal explicado, toda hora tem que ficar tirando dúvidas com a coordenação. Se a gente for parar assim para pensar, o aplicativo não funciona muito bem, ele dá erro ao abrir ou enviar as atividades, realmente. Mas eu acredito que a questão nem é tanto do aplicativo não funcionar muito bem, né? É a questão dos meninos não conseguirem manusear o aplicativo. Na primeira semana, nós tivemos dificuldades em eles abrirem arquivos através do WhatsApp. Nós, numa primeira reunião que tivemos, né, eu, a Sueli e o Fernando, nós estávamos discutindo e, assim, nós percebemos que a gente fala assim muito, o aluno dá um show de tecnologia. Não dá, gente. O que eles fazem é jogar e muito mal saber abrir uma mensagem no WhatsApp. Eles não sabem abrir um arquivo no Word, um arquivo no PDF, eles não sabem. E agora aconteceu, aí é que está a dificuldade. Se eles não conseguem, gente, dominar um aplicativo simples, como é o WhatsApp, como que eles vão dominar um como o Classroom? Aí é muito mais complicado, né? Então a gente tem que estar realmente, tem que estar ciente que realmente eles não estão conseguindo manusear. Se muitos professores tiverem dificuldades, imagine os alunos, né? Quantidade dos deveres está sendo muito mal divididos, essa história toda. Foi uma reclamação, né? Eu acredito que a primeira semana pelo WhatsApp foi mais difícil, né? Porque todo dia foi enviado as atividades, mas esse levantamento foi depois, e mesmo assim eles continuaram com essa questão de achar que de fato estava muita atividade. Eu não sei, assim, sabe, se eu concordo, eu acredito que não. Na verdade, eles estão mal acostumados. Eu até vi uma postagem no grupo, né, e uma aluna falando que ela discordava que era muita atividade, ela achava que esse é o ideal, mas que não era trabalhado, porque devido à indisciplina, alguns professores enrolaram e não era feito o que deveria ser feito. Então, eu acho assim, que é de fato continuar, tá? Depois, então, que nós fizemos a divisão, ficou muito mais tranquilo para eles, gente. Então, assim, se são 4 aulas, 5 aulas na semana, programem sim para 4, 5 aulas e eles têm que se habituarem. É até bom. E quando voltar, continuar com esse hábito, já que a gente, então, leva isso aí como lição. Trabalhar, né? O que era trabalhado, se você gostava aquela tanto de atividade, passa em sala de aula ali no dia a dia também, para os meninos verem que eles conseguem sim, eles são capazes, ok? E em relação a trabalhos também, muito mal explicado, toda hora tem que ficar tirando dúvida com a coordenação. Gente, tem dia que eu olho meu WhatsApp, tem o que os meninos têm acesso, são mais de 200 mensagens. São mensagens de alunos falando que não estão dando conta, que não conseguem, que não compreendem. E a nossa orientação é o quê? Que eles perguntem no aplicativo. E acompanhando, tem realmente algumas atividades que não estão claras. Por mais que a gente ache que tá, a gente sabe, o aluno tem que ser explicadinho. Então, isso aí realmente eu acredito que acontece sim, tá? Coloquei, inclusive, em algumas devolutivas, vamos deixar mais claro, vamos explicar tudo certinho, tá? O que tem que ser pedido para que os alunos não tenham dúvidas, certo? Então, as próximas. Alguns professores estão passando muito conteúdo, repete. Alguns videoaulas não abrem, isso aí é verdade. Tem videoaula que não abre mesmo, tá? Algumas atividades que foram enviadas pelo WhatsApp não estão abrindo. Eu acredito que é o que eu falei, eles não sabem nem abrir, gente, um arquivo no Word.
Nem todos recebem pelo e-mail. Esse e-mail é o Classroom. Eu nem sei o que passa na cabeça deles. Então, assim, é até difícil de compreender. E tem atividades complicadas de entender. Se a gente for olhar as mesmas dúvidas, né? Ó, alguns alunos estão reclamando que alguns professores não estão ajudando com algumas dúvidas, né? Como sugestão, adicionar os professores nos grupos de cada turma para a galera tirar as suas dúvidas. Mas quando eles falam os grupos, eles se referem ao WhatsApp, né? E assim, como a gente tinha falado, né? Os professores não autorizaram e estão no direito, né? Claro. Então, assim, de fato não vai estar passando no WhatsApp, mas é tentar no aplicativo dar todo o suporte possível para os alunos, tá? Estão tendo dificuldade de saber de qual matéria é a atividade, de que data. É importante, gente, coloca a disciplina, coloca a data de entrega, coloca a forma, tá? Sugestão, pedir para os professores colocarem sempre o nome deles, a matéria e a data daquela atividade no anexo que mandaram. Não só no corpo, coloca dentro da atividade também. E os horários estão com dificuldade de se organizarem por ter muitas matérias no mesmo dia. Sendo assim, muitas atividades no mesmo dia. Dividir melhor as matérias em cada dia. Eu acho desnecessário. Se a gente for pensar, não são tantas, né? É a preguiça, é a questão de terça-feira ver aquele monte de disciplina, mas só vai ter novamente, né, na outra quinzena. Então, é eles se adaptarem mesmo, né? Da mesma forma que nós estamos nos adaptando, eles também têm que adaptar. Olá, boa noite. Aqui vai uma reclamação de um aluno. Alguns deveres não possuem instruções de como devemos enviar e muitos desses professores não respondem às perguntas feitas no aplicativo. A chamada da secretaria, antes de recebermos os formulários para comprovarmos a nossa presença, foi postada e não havia instrução alguma de como fazê-la. Os formulários entregues pela coordenação continuam complicados e eu não consigo entender como devo fazer. E até agora não recebi nenhuma explicação. Vamos lá, é a mesma questão de não ter instrução. A chamada da secretaria, o Fernando colocou em todos os grupos, sim, qual era a orientação, tá? Então, assim, é preguiça deles lerem, nem isso. Eles veem aquele bando de postagem lá e simplesmente não lê. Então, aí é complicado, né? Então, assim, que foi orientado foi, mas nem isso eles conseguem encontrar lá, né? E esse formulário, gente, é o controle de aulas dadas. Eles estão tendo uma imensa dificuldade. O Joaci colocou lá o modelo que eu vi, mas mesmo assim eles não sabem como fazer. Então a gente vê aí que está a dificuldade dos alunos, né? Então, quais são os problemas? É o domínio precário da tecnologia, que eu já tinha colocado. Dificuldades diferentes para acompanhar as aulas. Eles nos procuraram no privado e o que eles falam? Falta internet em casa, o limite dos dados móveis, né? Não deixa entrar no aplicativo, tem que ser o WhatsApp, que é menor, toda essa coisa. Usa o celular dos pais, que trabalham o dia todo e só vão estar em casa à noite. Não conseguem abrir os diversos arquivos. Não conseguem enviar atividades, realmente não conseguem. E não conseguem comentar no Classroom. Os problemas dele, né? São as dificuldades dele. Se a gente está tendo dificuldade, imagine os alunos. Só que a gente tem que lembrar que o regime especial de aula online não é uma EAD, gente, não é o ensino à distância. Então, portanto, os alunos não podem ficar prejudicados em nota, devido, né, a essa falta de estrutura. E nós devemos tranquilizá-los, certo? Ai, professor, e agora não adianta, eu não consegui postar, eu vou ficar sem nota? Não vão. Nós não vamos fechar as notas, deixar isso bem claro para o aluno, incentivar para que faça. Se puder mandar falta, é bom que fique assim como registro, mas nunca naquele negócio de falar assim, não, você vai reprovar se você não fizer. Porque é uma coisa assim que é complicada. A gente pode tanto chamar como pode assustar o aluno. Já vou deixar então. Ou então ele fala assim, não vai reprovar ninguém não precisa nem fazer. Então, assim, não é o caminho, né? A gente tá ali passando medo com essa questão toda. Nós temos que tranquilizar os nossos alunos, certo? Cobrança versus oferta de condições. Nós não podemos cobrar o que não ensinamos. E nós nunca trabalhamos dessa forma com os alunos, né, gente? De usar a tecnologia a favor, muito pelo contrário, né? Nós proibíamos o uso do celular. Então, assim, agora é a nossa ferramenta. Até então, não pode usar celular, recolhe o celular, entrega para a coordenação, é só o pai que pega. E do nada, a gente simplesmente tem que estar utilizando o celular ali o tempo todo. Então,
Não ensinamos, não trabalhamos, como cobramos, né? Nós não podemos basear nossa cobrança na suposição de que os estudantes têm acesso e domínio dos meios tecnológicos necessários para acompanhar as aulas. Às vezes a gente pensa assim, todo mundo tem, quer dizer, tu tem, sei lá, celular melhor que o nosso. Gente, nós não sabemos, são suposições. Tem alguns alunos que realmente têm o celular melhor, que conseguem utilizar, que não vão ter dificuldade nenhuma. Mas eu posso garantir para você, gente, que é a minoria. Muitos até têm o celular bom, mas é só para jogar. Eles não sabem, gente, eles não dominam, eles não sabem utilizar, não sabem abrir o arquivo. Então, é complicado, a gente está cobrando, sendo que nós não trabalhamos até então, não demos a ferramenta para os alunos, não ensinamos como mexer com ela, não é verdade? Agora, a rotina pedagógica com a Suelen. Beijo, pessoal.